Bem-vindos aqui ao perfil da Pactum. Hoje realizaremos uma live aqui em parceria com o IMAB, a Média Arbitragem, e quem estará conosco é o professor Adolfo Braga Neto, referência na aplicação do modelo transformativo, e estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, que vocês nos mandaram aqui nas nossas caixinhas de perguntas sobre esse modelo, que é um dos modelos de mediação transformativa que a gente estuda na capacitação, mas que nem sempre tem a oportunidade de entender como ele funciona na prática. Eu vou ficar aqui aguardando a entrada da Adriana e também do professor Adolfo, para que a gente possa então começar a nossa live. Fiquem à vontade para fazer perguntas, trazer perguntas aqui e interagir, ok? Eu estou já aguardando. Vamos ver, já mandou solicitação, já admiti. Vamos aguardar enquanto esperamos o professor também entrar na live. Adriana? Adriana, estou vendo água. Desculpa, estava virado o vídeo, Sem problema. as coisas de live, né? A gente está aqui Ah, aguardando o professor Adolfo, que coordena um grupo também que a gente tem de prática, né, Adriana? nossa, que Uma vez por estresse. mês, às segundas-feiras. Já estamos ao vivo, esperando o professor Adolfo. Acho que a Adriana caiu. Vamos aguardar mais um pouquinho. Quem tiver dúvidas sobre o modelo transformativo, o professor Adolfo também já está. A gente vai, assim que ele chegar, nós já podemos começar. Aguardando a Adriana voltar. Boa tarde, quer dizer, boa noite já. Olá, boa noite, professor, muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Uma honra para nós estarmos juntos aqui mais uma vez nessa parceria que tanto nos honra e tanto nos ajuda a mudar o nosso olhar como mediadoras, né, para entender como funciona o modelo transformativo, que é o tema da nossa live de hoje. Então, muito bem-vindo e podemos começar. Obrigado. O professor Adolfo dispensa comentários e currículos, né? A trajetória dele é conhecida de todos. É o nosso grande mestre, né, do modelo, como eu disse, nos impulsionou a conhecer uma nova maneira de olhar para o conflito, que acabou mudando a nossa postura, como posso falar aqui por mim, mas também pela Adriana, como mediadoras. E, como eu disse, dispensa comentários. É um mediador conhecido no Brasil e no exterior, pela sua trajetória na mediação, né? Com certeza uma das pessoas que fez muito pela mediação no Brasil, para estarmos onde estamos hoje, né? Mediação começando a ser conhecida. Então, fique à vontade, professor, para trazer suas primeiras considerações. Nossa, obrigado, Daniela. Vindo de ti é um enorme elogio, uma grande honra, uma grande alegria estar aqui contigo e um prazer enorme contigo e com a Adriana, né, claro. E que A Adriana está quase chegando, acho que teve um probleminha de conexão, mas está chegando. acontece. Vamos lá, já temos um minutinho. Fique à vontade. Mas é uma alegria enorme estar com vocês, poder conversar um pouquinho sobre o que é o nosso dia a dia na mediação, né? Podemos dizer assim, e numa perspectiva que me faz muito sentido, né? Então, acho que é super oportuno uma conversa, sobretudo com o público de vocês, justamente porque tem algumas, podemos dizer, algumas interpretações equivocadas. Oi, Adriana. Oi, boa noite. Acho que o frio está caindo a conexão, viu? É, São Paulo gelada é complicado, né? Acho que congela a conexão. Mas estou aqui, vamos lá. Então, como eu estava falando, para mim é uma oportunidade
sobretudo de esclarecimento, né? Porque existem interpretações equivocadas, a trajetória da mediação transformativa realmente sofreu, não é que tenha sofrido, mas foi estruturada numa, numa forma em que os próprios autores já não utilizam mais. Então, alguns elementos que foram sendo, não sei se podemos dizer superados, mas foram adequados, acabam não sendo mais utilizados hoje na prática da mediação transformativa. Então, é super oportuno essa conversa com vocês, e acho que um dos objetivos dessa parceria com vocês é justamente a difusão de um curso que nós reputamos fundamental para que seja conhecido e melhor interpretado essa forma de desenvolver a mediação. Muito bom. A ideia foi justamente essa. Foi, como o professor Adolfo está trazendo, desmistificar um pouco a ideia de que o mediador transformativo só acompanha e não faz nada, a ideia de que um modelo que não serve para situações que não sejam de família. Então, a gente vai trazer tudo isso a partir de perguntas bem simples que as pessoas nos trouxeram, bem de quem vai começar, justamente para informar. Primeira pergunta que eu quero trazer, Adolfo, é assim, quem criou o modelo, né, para que as pessoas entendam a fonte, né? Da onde vêm os autores e por que, qual foi o grande objetivo da criação desse modelo? Na verdade, ele tem uma proposta de tentar responder, e esse é um dos motivos do livro original ter esse título, tentar responder efetivamente a promessa que a mediação se propõe, né? Então, foi a partir de um olhar de prática e de experiências que eles desenvolveram, né, ao longo da experiência da mediação, sobretudo da mediação nos Estados Unidos, e viram que entenderam, compreenderam que o que ela se propunha e o que o mediador se propunha a fazer não atendia ao que ela prometia, podemos dizer assim. Então, os autores são Robert Bush e Joseph Folger, né, que tiveram, se a gente for ver, o modelo foi criado na última década do século passado, que é 95, né? A primeira edição do The Promise of Mediation, quer dizer, é o livro base que eu estou comentando, né? Em português, a Promessa da Mediação, foi editado em 95, e essa edição tinha uma proposta clara de tentar responder ao que a mediação se propunha, né? Bem com uma crítica que eu não compartilho muito, porque é da visão deles, de uma crítica muito forte de que a mediação que estava sendo desenvolvida não respondia ao que ela prometia, né? E quando eles imaginaram, quer dizer, quando eles construíram a perspectiva teórica desse modelo com uma visão específica do conflito, né, eles experimentaram na prática, né? E essa experiência na prática construiu uma perspectiva do modelo que nós trabalhamos hoje, e que foi, na verdade, foi proposta uma outra edição do The Promise of Mediation, que foi editado em 2005. Quer dizer, o modelo foi construído em 95, né, experimentado ao longo de 10 anos, e essa experiência adquirida construiu o que a gente chama da mediação transformativa propriamente dita. Então,
os conceitos teóricos e a prática e a forma que nós chamamos de interação, que é proposta pelo mediador transformativo, ele foi adequado ao longo do tempo e, na verdade, é uma perspectiva de transformação do próprio modelo, né? A experiência que foi adquirida transformou ao que é o momento atual, né? Então, é muito importante ter um viés de esclarecimento, porque nesse aspecto a gente está acostumado, e sobretudo aqui no Brasil, a ter um olhar de que este modelo é um modelo voltado para certos tipos de relacionamento, que não é, né? Vocês sabem melhor que eu, venho sempre repetindo e reforçando, a mediação pode ser utilizada em qualquer contexto, e esse modelo também, penso que qualquer contexto, ele é útil, e a gente se vivencia no dia a dia, no contexto de família, no contexto de comunidade, no contexto de escola, no contexto de empresa, entre empresas, depois a gente vai falar sobre isso, de qualquer forma. Mas é super importante ter como referência que a, a, o próprio modelo vivenciou uma transformação, uma adequação, e que pode ser que seja futuramente ter um outro parâmetro, né? A gente nunca pode imaginar o que possa acontecer no futuro. Mas ele é construído a partir do sentido que nós entendemos que seja o adequado a partir da proposta que a mediação vem como um elemento de oferecimento, né? Ou como um elemento de articulação para que as pessoas se sintam à vontade de trazerem componentes que envolvem a realidade delas e, a partir dessa realidade, construir alguma solução ou não, vai depender deles. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Dani. Sim, sim. Até para a gente organizar aqui, eu vou fazendo as perguntas, a Adriana vai interagindo com as pessoas, né? Trazendo aqui as perguntas e as interações de vocês. Então, Adriana, alguma coisa que seria bacana já a gente trazer? Por enquanto não, apenas agradecendo aqui várias pessoas conhecidas, entrando, inclusive o nosso grupo de estudo, que fizeram o curso, estão com a gente, muito bacana, né? Mas por enquanto, vamos lá. Uma das coisas que me encantaram na mediação transformativa foi justamente o que o Adolfo acabou de colocar, a questão de que ele se constrói na prática, né? Isso tem tudo a ver aqui com o que a gente acredita na Pacto e a prática do mediador também demanda um querer experimentar, querer ir caminhando devagarinho. O Adolfo sempre coloca isso para a gente no grupo de estudo, todas as vezes. Tenham paciência, vocês não vão dormir mediadores tradicionais e acordar mediadores transformativos, né? Não vai fazer sentido para todo mundo, vai fazer sentido para algumas pessoas. Algumas pessoas começaram conosco, hoje já não estão, e respeitamos, né? Porque é o perfil de cada um. Então, Adolfo, para que a gente também tire, desmistifique alguns conceitos errôneos que a gente tem lido, né? O que significa a palavra transformativa? Por que a mediação se chama transformativa? Porque tem muito conceito errado por aí. Isso é uma observação e uma constatação que os próprios autores trazem numa perspectiva de que, como envolve as conexões que são estabelecidas entre... E aí, quando falamos pessoas, estamos falando pessoas físicas ou jurídicas, né? Elas têm operações, conexões, enfim, relações, o que for, né? Quando elas se conectam, podemos dizer assim, e promovem situações que ensejam atividades comuns ou atividades eventualmente separadas, mas com troca permanente, né? Há uma leitura a partir das percepções delas, né? E esta percepção
traz componentes muitos específicos em função do vivenciado entre eles e em função do que é desenvolvível da relação, né? E como tem a ver com a percepção das pessoas, a constatação de que o conflito não se resolve, sim se transforma, porque é a partir da modificação ou a transformação da própria percepção em função não somente do conflito que estão vivenciando, mas também da perspectiva do próprio relacionamento, porque naturalmente vai mudar, né? Em outras palavras, vai se transformar, né? E aí vem um componente que nós, em mediação, estudamos, e nesse modelo eu acho que a gente tenta aprofundar muito, é a perspectiva da comunicação, né? E dentro da comunicação, um tema que e sobretudo para mim, nos é muito importante, é a perspectiva da linguagem. E ao falar de linguagem, nós vamos olhar um pouquinho as expressões que são ditas nas palavras. Então, e ao pensar nas palavras, vamos pensar um pouquinho qual é a estruturação dessas palavras, né? Transformar é a junção de um prefixo trans, formar, né? Então, é a própria essência da forma que é modificada, né? Então, na verdade, isso traduz efetivamente a perspectiva do olhar das pessoas a respeito dessas mudanças que são naturais, desculpem, que são naturais a partir da interação entre elas, né? Então, o próprio termo tem um viés claro de trazer um parâmetro bem mais objetivo e, ao mesmo tempo, mais complexo, porque ao se constatar claramente que um conflito não se resolve, se traz uma luz no sentido de que é a partir das percepções que são modificadas em função do diálogo que é desenvolvido e que acabam mudando a utilização das palavras, né, que promove a perspectiva de que estarem superando esse momento a partir de recursos próprios. Porque quando falamos também de um aspecto do verbo transformar, quer dizer, mudar a forma, né, nós estamos falando do quê? Numa perspectiva de movimento permanente, que é inerente. E além de estar em movimento, a perspectiva de construir um outro movimento que possa atender os parâmetros daquela perspectiva que foi atingida naquele momento. Então, a perspectiva clara da transformação tem a ver com a possibilidade do que seja possível naquele momento, que pode ser que também seja modificado, né? Mas a partir do momento que aponta pela satisfação das pessoas, temos uma outra perspectiva, a perspectiva de superação e com um elemento próprio, a partir das próprias pessoas. Esse acho que é o grande diferencial e que traz uma perspectiva de que nós, ao interagirmos com as pessoas neste modelo, nós não temos a pretensão, e esse é um ponto fundamental, as pessoas muitas vezes, pelo fato de que este modelo transformativo vamos transformar as pessoas. Cuidado, não é terapia. A transformação das pessoas não é nossa pretensão e nunca foi. A transformação é decorrente de mudanças natural na interação entre elas. Então, naturalmente, a interação vai ser modificada. E com isso, a transformação da própria percepção das pessoas a respeito do momento que estão vivenciando e a respeito da superação do próprio conflito. Então, tem uma série de, os americanos falam misunderstandings, né? Equívocos de interpretações, né?
que são muito úteis para esclarecimento, e eu acho que nós, com uma perspectiva clara, porque, na verdade, vou ser franco com vocês, eram dúvidas que eu tinha, né? Eu, por muito tempo, e vocês acho que me conheceram antes disso, acho eu, que a gente se conhece há muito tempo, é, eu me considerava um mediador dos modelos tradicionais, né? Trabalhava todos os componentes que muitas pessoas trabalham hoje. Hoje não me faz mais sentido. Não estou dizendo que sou melhor, nem que sou pior, e que esse modelo é o mais indicado. Não. Ele tem um sentido para mim. E o que a gente quer propor é que as pessoas conheçam e não criem parâmetros interpretativos equivocados que eu, na verdade, eu tive. Porque eu só comecei a entender, quer dizer, só comecei a ter mais claro os parâmetros que ele propõe a partir do momento em que estive com o próprio autor. Né? Eu tive o privilégio de o conheci num evento no México, há muito tempo atrás, em 2005, mas contato próximo mesmo foi a partir de 2011, quando ele esteve aqui no Brasil, e nós tivemos oportunidade de trocar, porque ele queria conhecer as experiências em mediação aqui no Brasil. Ele não sabia de pessoas que trabalhavam nesse momento, e não existia. Existia um grupo que estudou justamente o modelo de 95, né? Mas eles mesmos identificaram no que não era a proposta dele, né? E aí foi a partir da interação com ele, a partir da amizade, a partir de conhecer mais aprofundado o modelo e um apoio muito forte que tive dele, no sentido de me acompanhar na evolução, como você bem colocou, da transição, né? Porque eu transitei para este modelo, e que hoje tenho a intenção o luxo de oferecer um curso para as pessoas entenderem melhor, que foi justamente em função da prática no dia a dia. Isso mesmo. Então, é importante até trazer, Adolfo, né, que no próprio no The Promise, eles trazem que a experiência deles foi no correio. Então, isso vem de encontro, né, e não ao encontro com o que muitas pessoas falam. Né? Você tem trazido isso reiteradamente no nosso grupo de estudos, nos cursos, que a gente vai para a sexta edição, né? O quanto é importante entender que a mediação transformativa não serve apenas, não se aplica apenas a conflitos familiares e à mediação privada. Então, se possível, se você pudesse trazer exemplos que você trouxe já para nós, lá dentro do próprio grupo, de questões que você trabalha e que não são dessa natureza, nem em questões de família, nem no próprio... E que não é possível no judiciário, é possível. Você tem uma experiência muito interessante para trazer. Não tenha dúvida. Na verdade, para mim foi um divisor de águas, no sentido de revisitar minha prática, e um componente que, sobretudo o Folger, sempre convida aos mediadores a pensar qual é o meu propósito na mediação, né? Qual é o meu objetivo? E claramente, nesse aspecto, concordo plenamente com ele, e ele traz um componente. O meu propósito justifica a minha prática. Então, a forma que nós trabalhamos, a perspectiva que é clara para nós, que nós não intervimos e sim interagimos, é muito importante, porque a partir do reconhecimento e a perspectiva clara de respeito às individualidades das pessoas na vivência da própria realidade entre elas, né? E isto não tem contexto que não possa ser utilizado. Como centro da mediação são as pessoas,
não importa o conflito que elas estejam vivenciando, né? Então, a gente toma algumas referências que são interpretações, como nós falamos anteriormente, né, equivocadas, de que isto é muito mais terapia, né, como falamos ontem, e que é voltado para questões familiares. Não, se inclui no contexto da família, mas também se inclui no contexto de empresas, se inclui no mundo dos negócios, né? Nós acabamos de vivenciar uma situação, hoje a nossa prática está indo para uma área que eu não conhecia. Para mim está sendo uma descoberta, porque como um mediador que, que vinha da advocacia no contexto de empresa, claro, comecei a trabalhar num contexto de empresas com a mediação. Nunca participava ou nunca tive a oportunidade de estar em momentos de insolvências entre empresas, né? Então, essa semana tivemos a notícia de um processo que envolve uma recuperação de uma empresa com seus credores, né? Claro que envolve uma questão coletiva, né? Mas tivemos a notícia de que uma das credoras alcançaram um acordo com a empresa em recuperação, né? Então, isso é fruto do quê? De uma perspectiva de negócios que continuam entre eles e que a proposta da mediação nesses parâmetros tem o objetivo claro de trazer elementos que estão vivenciando neste momento e que oportuniza parâmetros claros somente deste momento, né? Nós não vamos lá atrás para investigar o passado, né? Nós não vamos lá para atender para perspectivar qual é a razão ou a causa que levou a isso. Isto, no nosso modo de entender, tem um cunho terapêutico ou tem um cunho mais de terapia, né? Nós vamos trabalhar com componentes do momento, a partir do que eles trazem e colaborar para que haja dinamismo na conversa. E nós hoje, eu particularmente considero que é fundamental, e aí tem um objetivo claro do mediador, em desenvolver a mediação com uma conversa que chamamos de uma conversa diferente. Porque se essa conversa for a mesma, as pessoas estão acostumadas, e para que a mediação? Para que o mediador? Né? Então, tem um cunho bastante distinto, cuja perspectiva envolve não o questionamento das pessoas, mas envolve a perspectiva de perceberem que elas podem mudar e que não há nenhum problema em elas mudarem ou de opinião, ou de posição, ou de informação, ou de o que elas quiserem, né? Então tem um cunho muito mais, no nosso modo de entender, muito mais autêntico. Não utilizamos nada artificial, não ser a partir de elementos que seja empresário, seja os advogados envolvidos na questão, ou seja, eventualmente, os assessores que estejam representando as empresas, né? Então, tudo isso tem um viés de reconhecimento permanente e, ao mesmo tempo, de uma palavra que nós usamos, que esse modelo traz muito claramente, que é interpretada muitas vezes de forma econômica, que é equivocada, que é a perspectiva do empoderamento, né? Então, isto é natural e é necessário para as pessoas, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, não importa. Uhum. E eu me lembro sempre que você traz muito, Adolfo, no grupo, né, que as empresas são feitas de pessoas, claro, né? E eu, assim, na caminhada da mediação transformativa, eu pensei isso agora, né? Me corrija se não for isso, mas tem muito mais a ver com a postura do mediador do que com o tipo de conflito. não tem dúvida. Porque se você sabe fazer mediação, você vai saber fazer mediação em qualquer contexto, né? Eu não sei se a Adriana quer trazer alguma coisa também sobre isso, mas na verdade, até
abrir, se tiverem perguntas, quiserem aqui fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, mas até duas coisas que você trouxe, né, Adolfo, a questão de ser um divisor para você, né, como a Gisela também aqui colocou, né, que também para ela foi um marco divisor o curso na vida pessoal e profissional. Eu, aqui eu me incluo, eu acho que a Dani também, né, para a gente foi um marco divisor nas nossas mediações, mas na nossa postura de mediadores. E a Sheila aqui está colocando que sensível essa visão, né? Talvez para esse lugar, né, sim, Sheila, da nossa postura, como você passa a ver, né, passa a estar na mediação. Eu acho que você já captou isso, né, quando você fala que sensível essa visão. Olha que interessante o comentário dela. Obrigada, gente, dos comentários, e fique à vontade de fazer perguntas. Não tenha dúvida. Na verdade, só reforçando o comentário dela, é que, na verdade, se nós tivermos atentos, e aí na qualidade de um terceiro imparcial, a perspectiva de clareza do que está sendo falado. E as mudanças, na verdade, se isso tem um componente de ser pautado e ser pontuado claramente, o natural é a sensibilização conjunta e de perspectiva de apoio conjunto que vai acontecer, né? Então, tem uma clareza muito importante, e aí um, uma observação que é fundamental, né? Porque é necessário e para que a mediação, né? Porque quando as pessoas elas propõem, seja pessoa física ou jurídica, quando elas iniciam um negócio, há uma perspectiva clara de colaboração, há uma perspectiva clara que essa colaboração é baseada no quê? Num fortalecimento conjunto, num empoderamento conjunto. E, paralelamente a isso, só ocorre a partir do momento que existe reconhecimento mútuo. Quando o conflito se instala, o reconhecimento se perde e as pessoas e as empresas se veem fragilizadas, se veem muitas vezes, uma palavra até mais forte, vulneráveis, né? E aí não e a possibilidade de uma colaborar com outra nem pensar. E muitas vezes não tem clareza da interdependência que é gerada em função da relação entre elas. Então, a mediação, partindo do pressuposto de que propõe um diálogo que transita nesses componentes, naturalmente promove essa conversa diferente que eu comentei, e ao promover essa conversa diferente, traz uma visão de futuro e a possibilidade de criatividade dali para frente, né? Então, e uma recuperação do passado, do que aconteceu, né? Muito interessante. Vamos continuando, então, que tem bastante perguntas ainda. Como então, a gente costuma dizer que a mediação transformativa propõe um novo olhar para o conflito, Adolfo. Como é que o mediador transformativo, né, o modelo transformativo, vê o conflito? Na verdade, tem a ver com o que nós comentamos, né? As relações, sejam comerciais, sejam relações afetivas, sejam relações profissionais, sejam relações, enfim, que são estabelecidas, só são estabelecidas a partir do que eu comentei, de reconhecimento mútuo e justamente com um apoio recíproco, né? Então, por exemplo, uma empresa que fornece matéria-prima para outra, né? Esse fornecimento só é necessário, só é possível a partir do momento que existe uma necessidade daquela matéria-prima com aquela empresa, que por sua vez precisa de um desenvolvimento ou que precisa ser dentro do determinado tempo, num determinado valor, né? E isso cria uma reciprocidade, né? Essa reciprocidade, quando muitas vezes vem alguma desconformidade, ou em função do produto que foi fornecido, ou em função do contrato que eventualmente foi quebrado em alguma questão,
né? Que é o reflexo, eventualmente, daquela operação, né? E que muitas vezes leva a determinados entraves, né? A perspectiva qual que é? Quando isto acontece, é porque há um abalo de uma perspectiva em função de componentes naturais que envolvem aquela relação. Então, o natural qual seria? Sentarem para conversar. Mas muitas vezes a conversa é uma conversa limitadora, né? Então, a perspectiva qual que é? Aí a necessidade de um terceiro está presente para ajudar a se conscientizar de parâmetros muito claros de que, primeiro, da interdependência, segundo, da perspectiva que podem abrir, de repente, informações muito claras que podem promover a perspectiva de que não há uma, uma intenção negativa em função do momento que estão vivenciando, ou, eventualmente, uma leitura equivocada de atitudes que são tomadas que são vistas de uma maneira de fragilidade e o que a gente chama de autocentramento, quando não há o reconhecimento. Então, tudo isso colabora a tirar esses, podemos dizer assim, essas vendas dos olhos, para que haja a possibilidade do que, pera lá, tem outros componentes que são importantes de serem discutidos, tem outros elementos que devem ser discutidos. Então, por exemplo, em determinado, sobretudo pensando no mundo empresarial, que muitas vezes a leitura que as pessoas fazem, que vão buscar números, valores, somente isto, por trás disso há um raciocínio lógico que levou à perspectiva de pensarem sobre essa lógica. E a proposta da mediação é: vamos dialogar nessa perspectiva desse raciocínio, porque não é um que esteja certo ou outro que esteja errado. É a possibilidade de perceber componentes que um pode colaborar com o outro a partir da perspectiva de um olhar conjunto, que não necessariamente vai ser sempre o mesmo. É natural que seja diferente. Então, a ideia de nós, ao interagirmos com as pessoas, é reconhecer a perspectiva do que elas trazem, porque isso irradia para a relação entre elas. E aí, claro, isso se modifica, né? Quando há abertura para isso, né? Então, é importantíssimo ter claro que a mediação só é viável para quem efetivamente quer a mediação, né? Só vai existir mediação se houver mediandos que digam que, ó, este eu quero. E aí o papel fundamental é o mediador, nessa qualidade, ter consciência clara qual é o papel dele, né? Então, no nosso modo de entender, é uma pessoa que não deve ter diretividade, não deve direcionar o diálogo, apoiar e colaborar para que esse diálogo continue, é a porta que ele deve estar atuando permanentemente. Agora, controlar o diálogo ou mesmo apontar a perspectiva do caminho não é o nosso papel, no nosso modo de entender. Então, por quê? Porque se fizermos isso, nós estamos contrariando o que a proposta da mediação tem, que dar plena e total perspectiva para a autodeterminação que envolve as próprias pessoas, né? Não é simplesmente somente a vontade. Claro, a vontade é soberana, mas a partir da vontade está a autodeterminação deles nos caminhos que desejam percorrer, quer com a continuidade daquela relação ao futuro, quer não, né? Então, é muito importante ter isso como referência, que nós trabalhamos o profissional independente e imparcial sem qualquer tipo de diretividade, sem qualquer tipo de direcionamento do diálogo, onde as pessoas vão percorrer.
E aí um componente que é fundamental é, nós não trabalhamos numa perspectiva de promoção de reflexões, acompanhando na evolução das reflexões das pessoas. São elas a trazerem e elas a oportunizarem tudo isso a partir da interação que é desenvolvida com o mediador. Daí a necessidade dele fazer a conversa diferente, como nós falamos anteriormente. Uhum. Me permite aqui, Dani, só fazer uma interferência, porque vai um encontro muito do que o professor Adolfo acabou de falar. A Sheila, ela coloca assim, né? Tem a impressão que esse modelo exige muita habilidade do mediador, habilidade oriunda de técnica e experiência. E se permite acrescentar, né, Adolfo, a consciência do seu propósito, que a gente tanto fala nos nossos grupos, e você no curso, a consciência do nosso propósito como mediador. Se quiser falar um pouquinho, porque a gente vê como é importante ter essa consciência. Qual é o nosso propósito? Não tenha dúvida. Como os autores mencionam, e eu parafraseio muito a fala deles, no sentido de que meu propósito justifica a minha prática. Né? Então, hoje, me faz sentido total a perspectiva de não estou ali para direcioná-los para um caminho que eu considero que seja adequado, não estou ali para controlá-los, não estou ali para dizer a perspectiva de que como foi colocado aqui, do certo ou errado, né? E sim na perspectiva do que eles querem a minha ajuda. Qual é o sentido do ajudar para eles? Vou ajudar a pensar conjuntamente, ajudar separadamente? Tudo quem vai determinar são as próprias pessoas. E quando dizemos não diretividade, dizemos a perspectiva do quê? De não haver controle do que vão falar, dos temas que eles vão abordar. Então, por exemplo, um interessante, como qualquer outro modelo, nós trabalhamos o processo como um todo. Né? E o trabalho como um processo como um todo é desenvolvido não somente numa única reunião. São 3, 2, 3, 4, 5. Tudo vai depender do que queiram decidir, né? E quais são os temas que queiram levar, né? Pode ser que, num contexto pontual, ou que os temas sejam 2 ou 3, uma única reunião seja solucionado, né? Pode ser que tenham mais, em 2, em 3, quem vai determinar são as próprias pessoas. Agora, a perspectiva é muito clara. Ao estarmos diante de momentos distintos, porque se uma reunião é marcada uma semana depois, um mês depois, 2 semanas depois, não significa que eu vou estar cobrando ou controlando o que fizeram. Nós vamos estar interagindo a partir dos componentes que estão trazendo. E com isso construir soluções ou não, inclusive com a possibilidade de ser finalizado o processo. Né? Então, é um componente onde a não diretividade significa o reconhecimento permanente da autodeterminação deles. Porque, ao falar em autodeterminação, é de uma maneira plena. Então, não é porque decidiram a respeito, suponha, do fornecimento da matéria-prima B, que foi discutido na reunião passada, que nessa vamos discutir a B. Pode ser que eles queiram discutir a C, ou a D, ou a F. Né? Então, não estamos ali, peraí, nós combinamos de falar, ok, mas eles mudaram. Então, se eles mudaram, nós vamos estar acompanhando e, sobretudo, apoiando. Isso é fundamental que tenhamos como referência. E aí, mais uma vez, penso que esse modelo, e aí não é crítica para o tradicional, não é parâmetro, acho que ele traduz uma realidade mais atual, podemos dizer assim, numa perspectiva de pós-modernidade, onde nós
temos a proposta muito clara de ajudar as pessoas ao que que para elas faz sentido. É mais nesse sentido. Não sei se responde a pergunta. Sim, sim, exatamente. E é importante aqui trazer, Adolfo, que essa não diretividade não se confunde com passividade e que essa ausência de regras não se confunde com bagunça, né? Porque uma das coisas que as pessoas já me perguntaram é: vocês não fazem nada? Vocês só ficam olhando o conflito escalar? Vocês, então, assim, eu me lembro que lá nos idos tempos, desde que a gente foi, né, Adriana, para São Paulo fazer o curso, que agora tem ao vivo aqui, online, que eu queria ver um mediador trabalhando transformativo. E lá no grupo, quando o Adolfo trouxe uma simulação, eu percebi que aquela mediadora, ela estava tão atenta, e isso foi uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção, que ela não escreve absolutamente nada, porque não é necessário. Então, uma das coisas que me mostraram o quanto ela estava atenta, porque assim, quando a gente está aqui conversando, eu não preciso escrever para lembrar o que o Adolfo falou, e o que a Adriana falou, e o que as pessoas falaram, porque a gente está interagindo. Então, essa ideia de que o mediador transformativo é passivo precisa ser tirada do mundo da mediação, porque é o contrário, ele está o tempo todo junto, e o Adolfo traz uma metáfora muito bacana, que é você ir caminhando do lado das pessoas, e você vai interagindo e respeitando o que elas trazem. Né? Quando a gente faz supervisão com ele, algumas vezes ele já disse para nós: de quem é o conflito? Quem é o pai da criança? Essa menina é filha de vocês? Né, Adriana? Então a gente brincou, a gente foi caminhando nesse sentido de ir abandonando essa prática, né, que não é orgânica. A mediação transformativa tem muito de orgânico, eu acho. Isso precisa ser trazido para as pessoas, precisa experimentar isso, porque isso é libertador. Sheila, que está aqui nos vendo, vou trazer agora uma fala exatamente sua, que a gente faz um trabalho junta. E quando eu trouxe isso para ela, eu disse: olha, eu vou abrir um parênteses aqui para te falar um pouquinho da mediação transformativa. Ela disse: Dani, eu me sinto tirando a minha capa de super-herói e os meus braceletes. É exatamente isso. É verdade. É libertador. Né? Se alivia, parece, né? Daquele checklist que a gente fala da abertura, né? Tem que fazer o checklist, nem é isso, né? Até a conversa. Nossa, quando eu vi esse termo que o Adolfo trouxe na mediação transformativa, a conversa de abertura, eu nunca pensei, falei assim, como assim conversa? A gente não tem que falar isso, isso, isso. A conversa já começa lá. Tem que ser uma conversa, né? Então, esse natural e orgânico que a Dani trouxe é isso mesmo, né? E aí, constantemente, essa escutativa, né? Que é uma das... E uma frase que me marcou muito também no começo, que eu perguntei assim para ele: Adolfo, como é que é o rapport aqui? Né? Ele disse para mim: não falamos em rapport. Aí eu pensei: como assim? A gente se diverte, né? E o que eu aprendi até hoje? Como assim? Aí ele olhou para mim e disse assim: o rapport vem da interação, da sua interação com as pessoas. Isso eu tenho experimentado muito nas minhas atuações, e eu te agradeço, Adolfo, por ter me trazido essa conclusão, que assim, era o que eu queria ouvir alguém falar, porque eu sempre fiquei muito desconfortável quando alguém me trazia regras de rapport, como é que se faz rapport, e sorri o tempo todo, e levanta a sobrancelha, e estende a mão, e sabe, isso sempre me incomodou muito. Acho que rapport vem disso aqui, que é o que nos uniu, nos conectou, né, para estudar o modelo e querer seguir em frente, estar lá no grupo, agora estudando o livro, a gente está se desafiando, ler inglês, porque a gente realmente quer se aprofundar para conhecer, para poder entender, né? Se me deixar aqui até meia-noite falando sobre isso. Eu também nem estou uma coisa que eu estou acompanhando, acho que a gente tem mais umas 2 perguntas. A gente consegue. Desculpa, Dani. Outra coisa que a gente ouve muito, Adolfo, é que assim, não existe mediação sem pergunta e sem cálculos. Como é que é isso na mediação transformativa? Como assim eu não vou perguntar? Como assim eu não vou perguntar? Na verdade, esse é um outro parâmetro, que não é que o mediador transformativo extinga as perguntas. É que, como eu falo para vocês, a pergunta no modelo transformativo não tem a importância que os outros modelos dão, não é?
Então, o que nós queremos dizer? Se a pergunta tem um objetivo de questionamento, se a pergunta tem um objetivo de trazer reflexão, ela não deve ser feita. Tá? Agora, nós fazemos perguntas no modelo transformativo. Fazemos, no sentido de tentar checar quais são os parâmetros, qual o caminho que eles gostariam de percorrer. Né? Então, tem muito mais a ver com a perspectiva do processo em si do que com o conteúdo. Porque normalmente as perguntas são muito direcionadas para o conteúdo. E a partir de uma lógica, que é o que você trouxe, a partir de uma lógica onde eu tenho a impressão, estou interpretando que o que eles querem dizer é isto. Então eu antecipo. E quando acontece isso, este acontecer isto desconecta as pessoas. Então, como você bem colocou, é fundamental que as pessoas tenham presentes que a mediação, aliás, esse é um instrumento do mediador, é a conexão que ele estabelece com as pessoas. A mediação só vai fluir a partir do momento do estabelecimento de conexão desse mediador com aquelas pessoas, sejam eles os responsáveis pela empresa, sejam os advogados, sejam os protagonistas efetivamente do conflito ou não. Né? Então, esta conexão é pressuposto, porque e aí tem uma clareza com o que nós falamos anteriormente, né? E que vimos pela manhã hoje, né? Só vamos ajudar as pessoas que efetivamente querem ajuda. Nós não temos como ajudar pessoas que não querem ajuda. Né? Então, esta ajuda não é a partir do conteúdo, é a partir da interação do processo com as pessoas. O conteúdo é deles. Então, outro viés que nós estamos acostumados na perspectiva e que não é, mais uma vez, por favor, não é uma crítica ao modelo tradicional, né? Não é com a perspectiva de dizer que estejam errados, não é nada disso. É com uma perspectiva de que isto me faz sentido, nos faz sentido. Acho que a gente pode incluir a Adriana e a Daniela aqui, né? E ao fazer sentido para nós, é a perspectiva do que nós consideramos como adequado a partir da interação com eles, né? Então, o mediador transformativo é aquele que não deve jamais ter medo do conflito. E é até muito interessante, uma amiga, acho que a gente pode até citar o nome, porque vocês conhecem, porque ela está no grupo conosco, a Cristina Trindade, né? Que é do Rio. Ela fala, olha, com você, Adolfo, e com este modelo, eu percebi o quanto eu temia o conflito, né? E hoje eu vejo que eu não tenho mais nenhum receio com relação ao conflito. E esse temor vem na perspectiva de você fazer, eventualmente, o que a gente ouve muito comum, por favor, não é crítica, vamos fazer um combinado. Né? O mediador transformativo não combina com as pessoas. Ele interage com as pessoas. Ele não propõe um combinado, porque é da espontaneidade da relação a perspectiva de falar, olha, desta forma funciona, dessa outra forma não funciona. É da perspectiva clara para as pessoas de que a, a, o diálogo que vai ser desenvolvido é um diálogo a partir dos instrumentos e da linguagem e da comunicação que estão habituados a fazer. E aí a nossa conexão é permanente em função dos componentes que eles trazem. Então, é o pressuposto não de entender, mas sim de acompanhar a linguagem que eles estão trazendo, permanentemente, numa perspectiva clara. Então, por exemplo, hoje estou num processo que envolve uma questão societária de uma startup, né? Entre 3 sócios. Né?
onde trazem uma linguagem muito própria do contrato entre eles, onde a ideia não é perguntar o que eles querem dizer com aquilo. A ideia é interagir com eles a partir de componentes que eles apontam e o que querem, qual é o sentido da nossa ajuda. E é muito claro o sentido da ajuda que eles querem. É superar aquele momento, porque um deles já saiu da sociedade faz 2 anos, e até o momento não se entenderam a respeito de como seria a saída. Então estamos fazendo um trabalho de atualização em função da sociedade para que haja a possibilidade de entendimento sobre os valores que querem construir a sociedade futura de outros sócios que de repente querem entrar. Então, primeiro, tem um objetivo claro de acompanhá-los passo a passo em função do conteúdo que é deles, não é nosso. Então, a importância, e aí um outro componente que faz parte da tua pergunta, é da não relevância das perguntas, né? E tem um componente de que tem um trabalho que, como nossa proposta é auxiliá-los numa perspectiva de superação de recursos que eles têm, né? Esse é um componente divisor de águas, né? Este modelo funciona para quem acredita no potencial e recurso das próprias pessoas em que estão vivenciando, né? Se não acredita nisso, o tradicional é o que vale, né? E nessa perspectiva, o convite que nós fazemos para os mediados é da mesma forma, né? E a ajuda pode ser também uma ajuda num contexto individual, como você colocou, num contexto onde vou estar com um dos sócios apenas, né? E, aliás, um outro elemento que eu sempre comento no processo de início da conversa, não somente da conversa de abertura, mas também da pré-mediação, a gente faz um convite para co-construir o processo conosco. Então, foi-se o tempo, na nossa perspectiva, tá? Foi-se o tempo de ser um mediador, o engenheiro do processo, né? Na verdade, é um convite que ele faz que as pessoas, porque elas também vão construir. Então, neste caso especificamente, até é muito rico de citar, na última reunião veio depois um pedido de um dos sócios fazer uma conversa individual comigo, né? Na frente dos demais, né? Isso é uma prova viva de que está construindo o processo conosco, né? Pode partir da nossa parte, claro, com certeza, mas isso mostra uma articulação e uma perspectiva muito autônoma e uma perspectiva natural, né? E isso me faz muito sentido hoje, sobretudo. Uhum. Sim. Então, vou pedir para a Adriana fazer a nossa última pergunta, porque infelizmente o tempo passa, se cair a gente volta rapidinho, até porque depois o Adolfo tem uma outra live lá no perfil da Média Arbitragem. Quero convidar todo mundo também em nome da Gisele para estar lá. Adriana, então, faz a última pergunta. De uma certa forma, eu acho que ele já acabou, né? Depois de tantos elementos, né? Como ele gosta de usar, trouxe aqui da mediação transformativa, mas trazer um pouquinho até como um exemplo, né, essa transformação, né, na qualidade das interações, porque é isso que a gente fala na mediação transformativa, né, como que isso realmente acaba acontecendo na prática, né, porque não é as pessoas que se transformam, mas essa transformação nas interações, e é isso que a gente vai acompanhando, né. Então, se puder até trazer um exemplo, até mesmo daquela perspectiva que a gente sai um pouco daquele lugar, porque na mediação transformativa, né, não é assim, o mediador não empodera ninguém, não empodera os mediandos, justamente porque aquela perspectiva do quem se empodera é a própria pessoa, e é justamente decorrente dessa mudança nas interações. Vai trazer também um pouquinho sobre isso. Esse empoderamento que tanto se fala, né, e erroneamente, o mediador empodera, né, outro dia até numa
no início, uma mediadora acabou falando, estamos aqui para ajudar vocês a se empoderarem. Aquilo me saltou aos ouvidos, porque eu falei, nossa, ninguém empodera ninguém, né, Adolfo? Então, a mediação transformativa é muito bacana também nesse sentido, de nos deixar muito claro o que que é isso. Então, essa... Perfeito. Acho que você chegou num ponto, né? Infelizmente, a gente ouve esse tipo de afirmação, né? E as pessoas se esquecem que o empoderamento não é um elemento externo para as pessoas. É um elemento interno, é um recurso interno. E aí voltamos no ponto que eu comentei no comentário anterior da pergunta da Dani, né? Se eu acredito nos recursos próprios das pessoas superarem esse momento, esse modelo faz muito sentido, né? Então, não é com elementos artificiais externos que você vai promover a possibilidade das pessoas se reconhecerem conjuntamente ou se empoderarem, né? Então, o que a gente pode fazer é criar elementos de elevação da autoestima. Isso é outra coisa, né? E isto é um momento em função do que está sendo colocado, né? A importância de ter claro que é um movimento interno, que são elementos de mudança da percepção das próprias pessoas em função do que está sendo vivenciado por elas, né? Isto é o significado de empoderamento. Isso é o significado de estar em condições de tomada de decisão, de decidir em algum componente a partir dos parâmetros que são claros para ela, né? Então, o natural é um movimento que é feito numa perspectiva de pensar dali para frente, não o que aconteceu. O passado, como nós sabemos, é um componente de referência. E ele pode ser objeto de estudo para uma perspectiva de futuro. Perfeito. E só é possível vislumbrar o futuro a partir do momento que as pessoas se sentem reconhecidas e fortalecidas. Então, o cuidado que a gente tem, muito claramente, é não vamos utilizar elementos artificiais para chegar numa possibilidade do que eu considero que seja adequado para as pessoas, porque não funciona. Não vai ter cumprimento eventualmente o entendimento que for feito entre eles a partir do que está sendo vivenciado. Então é o cuidado que a gente tem que ter no sentido, por exemplo, esse exemplo que eu dei é muito útil, pelo fato de que se sente ainda não seguro, eventualmente, diante dos outros sócios, e aí eu tenho a clareza de que preciso uma ajuda muito clara com uma conversa com esse mediador, né? Então, está se apropriando do processo, porque depois ele se apropria do próprio conteúdo. Isso é se empoderar. Isto é a perspectiva de se sentir reconhecido e com a perspectiva clara de reconhecer, né? Que esse é outro elemento fundamental. Não sei se respondi a tua pergunta, Adriana. Nossa, está ótimo. E, assim, isso é só um gostinho, né, Dani? Porque quem quiser realmente conhecer, e é claro, a gente precisa dizer, né, quando vem para o nosso curso com o Adolfo, que vai acontecer agora no final de maio, e é uma experiência, a gente pode dizer que já passou, né, estamos aí na 6ª versão já, Dani? Nossa, não tinha nem calculado. Uau. E é muito enriquecedor. Posso, assim, garantir de quem fez, experimenta, vivencia mediação transformativa. E ainda com o nosso mestre, então não tem o que falar. É um curso muito gostoso, muito bom mesmo. E a gente só pode falar daquilo que a gente vivencia. É desse lugar que a gente fala, né, de verdade. Não é uma simples propaganda mesmo, mas experimentar esse modelo, e a partir disso ver se faz sentido, né? Perfeito. São todas e todos bem-vindos, né, Adriana e Daniela? Isso. Participem conosco. Muito obrigada, Adolfo, mais uma vez por essa generosidade enorme de estar aqui conosco.
né, trazendo todo esse conhecimento. Um abraço especial para cada um de vocês que estiveram aqui conosco, a nossa professora Janda, a Andréia, que está trazendo aqui, que está matriculada, as meninas que participam comigo da mentoria, todos vocês. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima live ou lá no curso para quem estiver conosco. Obrigada, Adolfo, e agora às 19h19 ele estará lá na média arbitragem. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite.